Olá, seja muito bem-vindo ao programa onde você conhece histórias de empreendimentos inovadores e cheios de criatividade. Está no ar mais um Soluções Criativas. Flávio Petri, analista técnico do Sebrae Nacional, é o nosso convidado de hoje para comentar sobre o modelo de negócios do Eduardo, que criou a Get Ninjas, essa plataforma, esse marketplace com mais de 500 tipos de serviços, entre eles reforma, reparos, serviços domésticos, moda e beleza. Vamos conhecer então aí a história do Eduardo. Na tela! Olá, meu nome é Eduardo Letelier, tenho 38 anos e sou fundador e presidente do Get Ninjas. O Get Ninjas surgiu em 2011, quando eu precisei contratar um pintor para o meu apartamento e percebi o quão difícil era encontrar um profissional de confiança que estivesse disponível num preço justo. Foi daí que veio a inspiração de criar uma plataforma que ajudasse pessoas como eu, e não só em pintura, mas também em outros serviços para casa e também depois para outros serviços como uma diarista, um fotógrafo, um churrasqueiro, entre outros, você pode encontrar na plataforma. O aplicativo do Get Ninjas é super simples de usar. Para o cliente, ele responde algumas perguntas dizendo o que ele precisa. É um pintor para pintar 3 quartos, um churrasqueiro para esse próximo final de semana, fotógrafo para o casamento, ou um psicólogo para fazer uma terapia online ou presencial. O cliente descreve o que ele precisa respondendo algumas perguntas. Daí, a gente notifica os profissionais que estão disponíveis, que já tiveram seus documentos checados pela plataforma, o que os clientes estão procurando. Esses profissionais entram em contato com o cliente recebe até 3 opções e decide quem ele deve contratar, faz essa contratação diretamente com o profissional e faz o pagamento para o profissional. A remuneração do Get Ninjas vem através de uma pequena taxa que os profissionais pagam para estarem disponíveis para os clientes, para enviarem suas cotações, se apresentarem para esses clientes. O Get Ninjas foi o meu primeiro empreendimento. Comecei o Get Ninjas com 26 anos, com muita vontade de aprender, com muita vontade de fazer e com pouca experiência, tinha apenas 2 anos de formado. Trouxe logo no início do projeto investidores que confiaram muito na ideia, acreditavam muito no meu potencial, no potencial da empresa e me ajudaram com coaching, mentorias para empreender. Mas na prática, para empreender, não tem uma escola ali, é a escola da vida. Você tem que fazer, errar, acertar, e ainda continua acertando, errando todos os dias. Mas a vantagem, no longo prazo, é que os erros, você erra, aprende, conserta. Mas os acertos ele acumula. Você acerta, aprende, acerta um pouco e vai construindo bloco a bloco essa sua empresa. Não é fácil, muitas horas de trabalho, muita dedicação, muitos sacrifícios que tem que fazer para construir um sonho, mas olhando aí desses últimos 11 anos, faria tudo de novo, talvez com alguns acertos ali, algumas correções de rota, mas faria tudo de novo. Acho que foi tudo um aprendizado que precisamos passar para chegarmos até aqui. Quando eu tive a inspiração de começar o Get Ninjas, eu ainda trabalhava emprego normal, CLT. Eu comecei a fazer o protótipo, a versão inicial do Get Ninjas, nos fins de semana, nas madrugadas, e fiquei 6 meses trabalhando dessa forma, até que a plataforma começou a tomar um corpo e eu precisava decidir se continuava no meu emprego ou empreendia. Nessa época eu tinha um sócio, um amigo de faculdade,
que também estava nessa mesma indecisão do que eu, e a gente tomou caminhos diferentes. Eu decidi empreender e fiquei comprei a participação dele, quase toda a participação, ele ficou com um pedacinho, e ele decidiu trabalhar. Ele tinha acabado de passar num concurso público e ele decidiu a sua carreira. Então, o conselho que eu dou para quem quiser empreender é que comece, faça, né? Faça um protótipo, uma versão inicial, seja uma loja online, seja algo físico. Comece pequeno, no tempo livre que você tem. Às vezes não tem muito tempo livre, mas tem que tirar de algum lugar. Um pouco do lazer, um pouco do sono, no fim de semana. Comece, mas em algum momento saiba que você vai ter que tomar a decisão de dedicar de cabeça ou trabalhar no emprego que você está. E não há decisão certa, não há decisão errada. Empreender não é para todos e não é para todo momento da sua vida. Eu tinha uma condição que eu podia empreender. Eu era solteiro, morava com 2 amigos. Se tudo desse errado, podia voltar para casa do meu pai e morar com ele. Não ia ter super luxo, mas minhas contas estariam pagas. Não ia passar nenhuma necessidade. Empreender é sempre um risco, inegavelmente. Mas você tem que antes analisar. Sua família, você vai estar cuidando de si, vai estar cuidando da sua família. É possível, E aí, e se não for, o que você pode fazer hoje para ser possível? Na época que eu comecei a empreender, eu tinha um carrinho que eu tinha comprado logo depois de formado, nos 2 primeiros anos de trabalho. E pensei, para mim, aquele carro era um luxo que eu podia me desfazer para investir no meu negócio. Então, também o que você pode se adequar à sua vida. E eu tenho plena consciência que ter um carro com 26 anos de certa forma já era privilegiado, mas acho que o exemplo aqui ainda é válido, que é preciso fazer ajustes para investir em seu negócio. No Get Ninjas, temos mais de 500 tipos de serviços. Temos todos os serviços para reparo e reformas, então pintor, eletricista. Temos diversos serviços para eventos, então churrasqueiro, buffet completo. Temos serviços para casa, para a família, como jardineiro, diarista, babá. Temos serviços para automóveis, mecânico, funilaria. Temos aula de matemática, aulas de inglês, diversas aulas de dança. Temos serviços relacionados à saúde, que aqui temos cuidador de pessoas, cuidador de idoso. Temos aqui enfermeiros, temos também psicólogos, temos assistência técnica de celular, assistência técnica de eletrodoméstico, assistência técnica de modo geral. Então são realmente muitos tipos de serviços em mais de 3.000 cidades do Brasil, e estamos sempre expandindo o número de cidades, expandindo o número de serviços na plataforma. O mercado de serviços para pessoas físicas e pequenos negócios é um mercado de quase R$1 trilhão. É um mercado enorme. Então tem literalmente milhões de pessoas precisando contratar um serviço nesse momento. E dessas milhões de pessoas, diversas não contratam por não ter acesso, não saber quem é um bom profissional ou não encontrar esse bom profissional. E na outra ponta, você tem milhões de pessoas querendo trabalhar, oferecer serviços, mas não tem uma maneira eficiente, fazer flyer, divulgar no sinal ou colocar no salão de beleza lá o seu cartãozinho de visita. Não é muito eficiente.
Você não consegue impactar, as pessoas estão passando com pressa e muitas vezes não vem o seu anúncio. Anúncio de jornal também, muitas vezes não funciona, ou para o pequeno empreendedor é caro. Né? Fazer para o autônomo é caro fazer esses anúncios. Então você tem de um lado milhões de pessoas precisando e não encontrando, e de outro milhões de pessoas querendo ser contratadas e não sendo. Então, ao criar um marketplace, ao criar uma plataforma que ajuda essas duas pontas, a gente gera um valor enorme para a sociedade e é isso que nos motiva a trabalhar aqui no Get Ninjas todos os dias. Conseguimos avançar bastante nesses primeiros 11 anos da companhia, mas ainda tem muito o que construir para se tornar cada vez mais a experiência de contratar um serviço super simples, seguro, eficiente para os clientes e uma forma de gerar renda para os profissionais. Eu vejo o Get Ninjas continuando a crescer, continuando a cada vez mais se tornar uma empresa cada vez mais sólida e uma empresa de referência de tecnologia aqui no país. Se for para esperar o melhor momento econômico para empreender, mais um país como o Brasil, vai ficar esperando e nunca botar para fazer. Sempre terá alguma crise. Vivemos disso. São 500 anos de crises atrás de crises nesse país. Mas também é um país de muita gente trabalhadora, de muita gente que quer empreender e quer fazer a diferença. Então, se você encontrou um bom nicho de mercado, ter uma paixão, conseguiu desenvolver, ou pode conseguir desenvolver um protótipo, uma primeira versão, né, do que você quer oferecer, faça, porque não existe, como eu disse, melhor momento econômico, mas existe quando você encontra o que você quer fazer e tem os recursos para dar esses primeiros passos. E esse é o momento. Muito bacana, né, a história dele, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta vamos conversar com o Flávio Petri, ele que é analista técnico do Sebrae Nacional. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Soluções Criativas. Hoje conhecemos a empresa do Eduardo, que criou a Get Ninjas, esse app com mais de 500 tipos de serviços. Pela plataforma é possível, por exemplo, você contratar o serviço de um pedreiro, de um técnico em eletrodomésticos, até uma babá, diarista e manicure e até maquiadora. E vamos direto conversar com ele, com o Flávio Petri. Flávio, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, ao programa Soluções Criativas. Olá, Bruno. Olá, pessoal. Tudo bom? Estou muito contente de estar aqui com vocês e é muito interessante essa história do Eduardo, de fato, o que traz a evidência assim, da diferença entre aquele empreendedor que é o empreendedor por oportunidade e o empreendedor que é o empreendedor por necessidade, né? A gente vê nitidamente que no caso do Eduardo foi a partir de uma necessidade, aliás, de uma oportunidade. Ele viu que precisava de algo e no mercado ele não tinha de forma tão fácil ou disponível, né? Então, a partir dessa oportunidade de mercado, ele enxergou esse nicho, né? Esse modelo de negócio que poderia ser muito viável e escalável, considerando o momento em que ele estava vivenciando, né? Não só ele, né? Mas isso há 10 anos, 11 anos atrás, era um momento da expansão dos serviços online e que essa proposta do Get Ninjas tinha muita aderência, né? Então, e a gente vê que foi uma oportunidade que
cresceu exponencialmente, né? Então é muito interessante ver sobre as possibilidades, né? Como de forma criativa e inovadora foi possível construir essa grande plataforma que hoje se configura como a principal, uma das maiores plataformas de conexão de serviços, né? De um marketplace de serviços dentro do país. E é como você bem falou, né, Flávio? Há 10, 15 anos atrás não era possível a gente, por exemplo, acessar a internet e buscar ali um serviço, né? Sim, produtos a gente sempre encontrou e a gente sempre está comprando alguma coisa pela internet, mas serviços de fato era muito mais difícil, né? Até porque é como se fosse um marido de aluguel, né? A gente está ali precisando de uma diarista ou está precisando de um encanador, um eletricista, a gente, né? Geralmente a gente tinha ali ou o cartão físico da pessoa, o contato da pessoa, até mesmo já conhecia alguém da família, né? Conheciam um profissional como esse para prestar ali aquele tipo de serviço, né? E hoje em dia está muito mais comum, né, a gente buscar na internet profissionais como esse, né? Exatamente. Como esses, exatamente. na verdade, né? Com certeza. Há uma gama muito relevante e de profissionais que a gente busca busca para prestarem esses serviços junto à nossa residência, junto ao nosso dia a dia, e que essas plataformas de fato viabilizam isso, né? Assim como tem a do Eduardo, surgiram outras plataformas também que vieram para fazer essa conexão, né, que surgiram também numa pegada um tanto similar, né, de pessoas que precisavam de alguns serviços e não achavam com tanta facilidade ou disponibilidade para fazer esse tipo de contratação, né? Ainda que muitas vezes quando a gente busca um prestador de serviços, né, um autônomo, enfim, a gente gosta de ter, a gente enquanto consumidor gosta de ter e prefere ter boas referências, né, desses profissionais. E a partir dessas necessidades surgiram uma série de outras plataformas. Vou citar um outro exemplo aqui, a gente tem para o pessoal que é tutor de pets, né, eventualmente é necessário ter alguém ou algum lugar que possa fazer, às vezes, até a caminhada com o seu pet, né? De repente você está atrasado, você está num compromisso, você precisa que alguém passeie com o seu pet. A partir daí surgiram outras oportunidades, né? A gente tem aí serviços como até a própria Dog Hero, né? Que viabiliza essa conexão entre profissionais que possam prestar esse serviço, né? De estar junto com o pet e dos próprios tutores que precisam de alguém para estar dando esse suporte. Assim como a gente teve o caso da Get Ninjas, né? Esse caso da Dog Hero é similar, e da mesma forma foram surgindo uma série de outras plataformas, né? E soluções que buscaram fazer basicamente esse tipo de conexão, né? Trazer a partir de uma necessidade de um consumidor, gerar uma oportunidade de negócio para conectar esse ambiente. E falando dessa ideia criativa, né, Flávio, que o Eduardo teve, né, a gente vê aí que ele oferece, são vários os serviços, né, desde uma diarista até uma manicure, né, para quem precisa ter aí o conforto, segurança e comodidade em casa, né. Fica até difícil, né, a gente dizer aí para quem está nos assistindo, para outros empreendedores que querem empreender em um marketplace, uma plataforma como essa que foi criada pelo Eduardo, quais estratégias adotar, né, para de fato ser um diferencial e se destacar nesse mercado tão competitivo, né? Exato. E uma coisa assim, de fato, uma coisa que, independente de como surge um modelo de negócio, né? Se ele vem como de um empreendedor que empreende por oportunidade ou um empreendedor que venha por necessidade, há algo que é comum nesses dois perfis de empreendedores, né? Que é a necessidade de buscar conhecimento, né? Quando a gente entra no mundo digital, por exemplo, para trazer um modelo de negócio que busque busque esse mercado digital para se tornar viável e também se tornar mais escalável,
o básico tem que ser bem feito, né? Quando eu digo o básico precisa ser bem feito, eu estou trazendo o básico de uma gestão, né? Gestão de equipe, gestão financeira, gestão operacional. Lógico que quando a gente entra no mundo digital, há algumas preocupações adicionais que precisam ser tomadas, né? Precisa ter um olhar mais cauteloso, um pouco mais de carinho, que é quando a gente começa a entrar na parte do próprio marketing, o formato de se realizar o marketing, a proposta, né? A questão de não existir as barreiras geográficas, né? É uma barreira facilmente transponível. Então é importante entender qual é a sua capacidade de atuação, a sua capacidade de articulação e operação para conseguir gerar essa escala que o digital lhe possibilita, né? Então, basicamente assim, o que é importante é o básico bem feito, gestão do negócio, seja um empreendedor que lide com produtos, comercialização de produtos, né, ou seja, comércio, ou seja um empreendedor que busque agregar serviços dentro da sua proposta de negócio. Então, para ambos os casos, né, é importante que o básico de gestão seja bem feito, e quando entra-se no mundo digital, é crucial estar atento a algumas vertentes e estar sempre antenado com o que tem de inovação e tecnologia que pode agregar dentro do seu time e também agregar dentro da sua solução mesmo, para que você esteja sempre atualizado com o que há de melhor no mercado. No caso do Eduardo, Flávio, você acha que agregar mais serviços seria mais uma alternativa para que ele, de fato, consiga conquistar mais clientes? Quando a gente fala de uma proposta de uma plataforma, a gente tem duas vertentes que precisam estar sempre bem afinadas, né? De um lado, você escutar o que o cliente, o consumidor final precisa, né? Se o que está sendo ofertado dentro da proposta de negócio, do seu modelo de negócio, está adequado a tudo que o seu cliente de fato precisa. Então o feedback constante também é uma forma de se inovar, né? Você escutar o seu cliente e fazer essas melhorias contínuas e melhorias incrementais, né? Essas inovações incrementais para gerar uma experiência de consumo cada vez melhor. E também, de um outro lado, é importante entender, preparar cada vez mais a sua cadeia de fornecimento, por assim dizer, que são os profissionais que se cadastram na plataforma, né? Então, existem essas duas vertentes que são sempre importantes de serem preparadas, trabalhadas, escutadas e melhoradas, de um modo geral. Até porque, né, Flávio, são esses colaboradores que praticamente são eles o cartão de visita, né, desse serviço oferecido pela Get Ninjas, né? Que de fato quem está ali de frente é o colaborador, né? E não o próprio Eduardo, digamos assim, né? Exatamente. Então, toda vez, para todo tipo de negócio que você precisa contar muito com a sua cadeia, né, com os profissionais, os terceirizados, enfim, que eles representem, acabam levando, de certa forma, o nome do seu negócio, né, por ser uma indicação do seu negócio, eles também precisam estar muito bem preparados, né? Então, no caso do Eduardo, é algo que há essa preocupação, né? A própria Get Ninjas tem dentro da sua plataforma para os parceiros, né, para esses profissionais parceiros, eles possuem programas e trabalhos de capacitação contínua de toda essa equipe, de toda essa base de fornecedores, essa base de profissionais cadastrados, para que possam cada vez mais oferecer um serviço de melhor qualidade, um atendimento mais qualificado. Isso vai trazer benefícios não somente para a empresa, né, no caso para a Get Ninjas, né, para a empresa do Eduardo, mas também gera muitos benefícios para aquele profissional que está prestando serviço que foi demandado por meio da
plataforma, né? Desde que quanto melhor o serviço ele prestar, mais chance ele tem de conquistar clientes e aí vem aquela lógica do básico bem feito, né? O digital ele é uma ponte de conexão, ele fornece uma ponte de conexão para que esse profissional alcance novas demandas, mas que aquele tradicional boca a boca, ele persiste, ele é uma prática comum e que a indicação no boca a boca pode continuar existindo. Então, quanto melhor, mais capacitado, melhor qualificado um profissional um empreendedor, enfim, prestador de serviço, maior a chance dele ter uma ampliação de mercado. É aquilo que a gente sempre fala, né, Flávio? Não basta ter a ideia, a solução criativa, é preciso ter aí planejamento, estudo e, claro, capacitação. Flávio Petri, analista técnico do Sebrae Nacional, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente no programa Soluções Criativas aqui do canal Empreender. Obrigado. E para você de casa que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e fica o convite até o próximo Soluções Criativas. A gente se vê!